Rapaziada, é o seguinte, muitas vaias para o Real Madrid num jogo contra o fraco Levante pela La Liga nessa última rodada, cara. O Levante que está em 19º colocado na La Liga, frente ao Real Madrid que está em segundo colocado, atrás apenas do Barcelona por 1 ponto. Quer dizer, de colocação na La Liga, o Real Madrid nem tá tão ruim, cara. Mas a apresentação dos jogos que o Real Madrid tem feito tem incomodado muito a torcida e por isso eles têm feito isso aqui, ó. Muitas vaias, meu caminho. O Thiago Bernabéu praticamente inteiro vaiando o time do Real Madrid. E essas vaias que vocês estão ouvindo aí, olha lá o Vinícius Júnior saindo, ó. Essas vaias foi pro time do Real Madrid? Foi pro time do Real Madrid. Mas essas vaias também focaram bastante o Vinícius Júnior, a gente vai ver mais pra frente. E olha como isso tem afetado o Vinícius Júnior. Se liga nele, eu vou soltar aqui, se liga nele lá atrás. O Mbappé vai lá, tenta levantar a moral dele, mas ele tá, cara, cabisbaixo, coloca a mão ali nos olhos, dá pra gente ver que o comportamento da torcida do Real Madrid, frente ao Real Madrid, frente também, principalmente ao Vinícius, tem afetado, tem impactado bastante no psicológico do Vinícius Júnior, cara. Olha só como é que ele ficou. Isso antes do jogo, tá? E olha só, quando ele saiu, vou soltar aqui, ele nem ficou no banco. Ele cumprimentou a galera ali, já pistola pra caramba, e foi direto pro vestiário, cara. Nem parou, foi direto pro vestiário. Pra você ver como é que o Vinícius está ficando afetado pra caramba com isso tudo que tá acontecendo lá no Real Madrid. Enquanto isso, né, cara, o Xabi Alonso tá lá, curtindo as suas férias, saindo desse ambiente pesado que se tornou o Real Madrid. A gente sabe que nos últimos tempos o Xabi Alonso ele foi muito criticado, tanto pela torcida, quanto pela imprensa, quanto pelos próprios dirigentes do Real Madrid e até mesmo pelos jogadores, cara. Ou seja, ele não conseguiu agradar ninguém, o Xabi Alonso. Mas será que realmente a culpa era do Xabi Alonso, cara? Aí é que fica, né? Quem será que era o culpado de tudo isso? Porque ele saiu e o time continua não apresentando bom futebol. Tudo bem, tá com um técnico aí que é o interino, que é o Abelô, mas o futebol do Real Madrid não tá nada bom, cara. Isso desde a época lá do Ancelotti, no último ano aí, que vinha tendo, na verdade, uma queda no futebol do Real Madrid, já com o Xabi Alonso, né, meus amigos? E aí vinha aquela pergunta, será que os técnicos eram os culpados, cara? Se você ver esse post aqui, que é da própria torcida do Real Madrid, é um post do Real Madrid Fãs dizendo que os menos culpados são os técnicos, né, pela situação. Dá até para traduzir aqui para o português, ó. Os que menos têm culpa nessa situação. E aí coloca lá o Ancelotti de um lado e coloca o Xabi Alonso do outro. Isso, posts de torcedores que estão percebendo que a culpa maior não é somente do técnico. Claro que tem alguma parcela deles, né? Vê o Xabi Alonso substituindo jogadores em momentos que você não conseguia entender nada, né? Colocando, por exemplo, o Valverde para jogar na lateral direito. O Valverde que é um puta de um meio-campista ali, um cara que tem uma capacidade criativa muito boa, e ele estava jogando pela lateral direita, e aí já deixou ele descontente também. Tirando o Vinícius Júnior em momentos que eram estranhos. Ele passou praticamente 12 partidas seguidas tirando o Vinícius Júnior em todas as partidas. Claro, se o jogador não tá bom, tem que tirar mesmo. Então você vê que entre o Xabi Alonso e o Ancelotti tem uma diferença ali na forma de saber lidar com o vestiário, né? O Ancelotti, ele já comandou times quase que da Europa toda, cara, e praticamente todos os campeonatos da Europa, na Bundesliga, na Ligue 1, na Série A, na Premier League e na La Liga, ou seja, ele conhece muito bem, ele sabe como ganhar o vestiário de times grandes, badalados, de jogadores de nome. O Xabi Alonso já é um cara mais direto, mais quadradão, né, cara? Acabou não conseguindo ganhar. Principalmente, né, depois que chegou com algumas regras mais apertadas, falando, ó, quem chegar atrasado no treino vai tomar multa. Essas coisas acabaram não agradando os jogadores, mas o principal foi o esquema tático dele, né? Tirar jogador, colocar jogador em posição que o jogador não se sentia bem em jogar. E essa coisa toda acabou deixando o pessoal descontente e ele ficando até sem moral com os jogadores, velho. Você vê que depois dessas vaias, essas vaias foram lá no primeiro tempo principalmente, né? No segundo tempo, a coisa começou a mudar. E o que é que aconteceu depois das vaias no segundo tempo? É o que a gente vai ver agora. O Mbappé toma essa sapatada aqui, aí ele cai dentro da área, e aí é pênalti, né, cara? Pra mim, indiscutível. Não sei o que você acha, deixa nos comentários aí. Aliás, um bom momento de pedir pra você, se inscreve nesse canal que tá apenas começando, e também já deixa o seu like, beleza? E comenta aí se você achou que isso realmente foi pênalti. Algumas pessoas dizem que o Mbappé já estava caindo antes mesmo da sapatada vir. Mas de qualquer forma teve o contato ali, né, cara? No joelho, né? O jogador ali do Levante levanta, né? Olha só que coisa. Do Levante levanta um pouco a perna e pega ali no joelho. Acaba ocasionando o pênalti. E o próprio Mbappé foi bater
E aí, daquele jeito. Tem um detalhe nessa cobrança de pênalti que a gente vai mostrar. Presta bastante atenção, que eu vou falar sobre esse detalhe. Se liga aí. Pô, goleiro pro lado, bola pro outro. Mas o detalhe é esse aqui, meus amigos. Reparem no goleiro, que antes do Mbappé bater, o goleiro, ele fica tentando mexer no psicológico do Mbappé, tá ligado? Tipo a lá Dibu Martinez lá da Argentina. Ele fica tentando mexer no psicológico do Mbappé pra ver se o Mbappé erra. Então pode ver, ó, eu vou soltar aqui bem na hora que ele começa a fazer isso, ele fica indo pra um lado e pro outro, ó. Se liga no goleiro, presta atenção no goleiro, tá? Vamos lá. Prestaram atenção? Olha lá o goleiro, ó. Um lado e pro outro, aí o Mbappé vai lá e bate com tranquilidade e faz o gol. Só que depois disso, sacanagem do Tartaruga Ninja, cara. Menino Mbappé fez isso aqui, ó. Tirou uma onda dele depois, olha só. Olha lá. Tirou a onda do goleiro, cara, olha lá. Tirou a onda do jeito que o goleiro fez, cara, pra catar o pênalti, ó. Sacanagem do Mbappé, né, velho? Mas é isso aí, faz parte do futebol, né? Nada de mais, nada de diferente, nada de novo. A zoação faz parte. O goleiro foi zoar, acabou sendo zoado. Essa é a grande verdade, tá ligado, meus amigos? E aí, o segundo gol veio num cruzamento do Arda Güler, que aí quem chegou para bater de cabeça foi o Asensio, cara. O Asensio chegou e fez este golaço aí de cabeça que você tá vendo. E com isso... Vamos ver. E aí pronto, né? 2 para o Real Madrid, 0 para o Levante. Mas vamos combinar, né, cara? Tá jogando contra o Levante, não devia sofrer, né? Já no primeiro tempo já deveria ter metido uma sacola. É o Levante, cara, tá em penúltimo. Putz, mas beleza, vai. Conseguiu reverter o placar, fez 2-0 no segundo tempo. E aqui tá o Arbeloa, né, tentando consolar os jogadores. Não foi nesse jogo contra o Levante, mas esse post mostra bem como que tá o ambiente no vestiário do Real Madrid. Apesar de estarem em segundo colocado na La Liga e em sétimo colocado na Champions League, aliás, a Champions League tem mais 2 jogos e o Real Madrid tem que ganhar. O primeiro agora, se não me engano, é contra o Mônaco. O segundo agora não me falha a memória, mas se não ganhar vai ter que ir para os playoffs, o que vai ser mais uma vergonha para o Real Madrid. E aqui está o Arbeloa, que substituiu o Xabi Alonso depois que ele foi embora. Provavelmente o Real Madrid deve contratar um outro técnico aí, o Arbeloa provavelmente deve voltar aí para as categorias de base, onde ele estava como treinador, né, lá no Real Madrid. Mas o fato é que o vestiário está muito rachado. Mas, cara, rachado demais, quem será o maior responsável por tudo isso? Pelo fato de o vestiário estar desse jeito, hein? Será que esse responsável é o técnico? Ou será que são os jogadores? Jogadores, na minha opinião, têm parcela de culpa sim, cara. No momento em que o Xabi Alonso perde a voz no vestiário, perde a voz dentro de campo e é zoado em frente às câmeras, acabou, cara. Aí acabou o Real Madrid, acabou o jogo, acabou aquela hegemonia do Real Madrid e ela acabou uma parte dela, uma parcela dela, por culpa dos próprios jogadores, cara. Por culpa dos próprios jogadores. Jogadores reclamando. Teve um lance lá na Copa do Rei, em que o Real Madrid perdeu para o Barcelona na final da Copa do Rei, e o Xabi Alonso falou para os seus jogadores ir lá e fazerem aquela fila de reverência, né, e bater palma para os caras, que os caras ganharam, né? É uma cordialidade, né? Uma atitude esportiva do Xabi Alonso, que o Mbappé na hora chamou todo mundo de volta, né? Meio que contrariando o Xabi Alonso ali na frente de geral, para que ninguém fizesse o que o Xabi Alonso tinha mandado fazer. Então essas coisas demonstram muito bem que o técnico, que é o comandante ali, que é o treinador, não tem mais voz com a galera. Tem outro lance que o pessoal tá no banco de reservas e o Arda Güler, juntamente com o Endrick, que ainda não tinha ido pro Lyon, e mais outros jogadores, Vinícius Júnior, rindo pelas costas do Xabi Alonso. Isso aí, tem vídeo adoidado aí na internet, você procura que você vai achar. Isso realmente, uma parcela de culpa é dessa galera. Mas, para mim, o maior responsável pelo Real Madrid estar apresentando esse futebol medíocre que tem apresentado, apesar da posição de segundo lugar na La Liga, ter dificuldade de ganhar de times pequenos, né? O maior responsável é esse cara aqui, ó, Florentino Pérez. Florentino Pérez foi eleito novamente, se eu não me engano, agora vai até 2029. É isso mesmo, vai até 2029 o mandato dele no Real Madrid. Mas o pessoal já tá pedindo para ele sair, velho. Quer dizer, essas vaias que vocês ouviram lá, não foi só vaias para o Vinícius Júnior. O pessoal tava pegando no pé do Vinícius Júnior, tá? Toda hora que o Vinícius Júnior pegava na bola, era vaia para ele. O pessoal tá pegando bastante no pé do Vinícius Júnior. Logo, logo o Vinícius Júnior vai acabar saindo do Real Madrid. Mas as vaias eram também para o Florentino Pérez, meu amigo. Tem aqui uma notícia dizendo o seguinte, ó. Após a saída de Xabi Alonso, torcedores do Real Madrid ergueram faixas pedindo a renúncia de Florentino Pérez, mano. Se liga só no pessoal vaiando. Isso aqui, ó. Tá escrito: torcedores do Real Madrid estão cantando Florentino Pérez renuncie dentro do Bernabéu. Bem, tá um pouco abafado o som, mas o que eles estão dizendo é isso aí.
para o Florentino Pérez renunciar. A torcida tá pistola com o Vinícius Júnior, a torcida esteve pistola com o Xabi Alonso e agora tá no veneno também com o Florentino Pérez. Mas, pô, aí você me pergunta por que o Florentino Pérez? Pô, tu pega aquele lance em que o Vinícius Júnior reclamou pra caramba, xingou, falou puta madre, um monte de porcaria ele falou quando o Xabi Alonso tirou ele. Aquilo ali era um lance em que o Florentino Pérez tinha que ter botado uma ordem no barraco. Fala, mano, o negócio é o seguinte, o técnico é quem manda. Porque se ele não faz isso, ele não fez, ele não defende o técnico perde a voz, cara. O presidente tem que dar a voz ativa para o treinador, para que o treinador tenha voz ativa com seus comandados. Porque senão a coisa se perde, fica zoada, como tem ficado zoada no Real Madrid, né? Então, por isso, é um dos principais responsáveis. Principalmente por isso, por não colocar os pingos nos is, por deixar a coisa correr solta, por não defender o técnico, muito embora ele queira futuramente demitir o técnico, beleza, mas enquanto o técnico estiver lá, ele tem que dar essa força pro técnico, cara, é assim que tem que ser. Se você discorda, deixa aí nos comentários, mas essa é a minha opinião, beleza? Então, Florentino Pérez é o principal culpado de tudo isso que está acontecendo. E aqui, olha só, galera lá, torcida, isso dentro do Bernabéu, no jogo contra o Levante, com um cartaz dizendo Florentino demissão, então o Florentino sai fora, tá ligado? Então, essa é a verdadeira situação do Real Madrid, um jogo horrível, que acabou ganhando de 2-0 do Levante, do fraco Levante, eu não canso de dizer isso. Um time que tem que ser respeitado, mas é um time que está em penúltimo na La Liga. E o Real Madrid, no primeiro tempo, fez um jogo horrível, foi vaiado pra caramba, Vinícius Júnior foi vaiado pra caramba, Vinícius Júnior está afetado com essas vaias, da forma que a torcida tem tratado ele ultimamente. Provavelmente o Vinícius Júnior era melhor que ele saísse ali da La Liga e fosse para a Premier League, cara. Para mim, na minha opinião, ia ser muito bom para ele neste momento, porque lá na Espanha a coisa não tá boa para ele não. Me diz o que é que você achou do vídeo, deixa também a sua opinião, não esquece de se inscrever e fica ligado.